Fala galera, aqui quem fala é o Tama. Vou falar um pouco das habilidades Evergreen, que são as habilidades mais comuns utilizadas em cartas de criatura, não só de criatura, mas as habilidades mais comuns hoje em dia. Começar falando de Ímpeto, que é uma habilidade estática, que vai ser a maior parte das habilidades que eu vou falar nessa série, vão ser sobre habilidades estáticas. Ímpeto permite uma criatura ignorar a regra de enjoo de invocação. Isso significa que ela pode ativar a habilidade de virar ou de atacar no turno que entram. Como por exemplo o Cantor de Batalha de Akon, que é uma criatura que pode atacar assim que entra, ou o Kikijiki, que pode virar para fazer a habilidade dele de copiar uma carta de criatura e colocar uma token em campo. Essa habilidade apareceu primeiro no set de Alpha, que foi o primeiro set do jogo chamado Magic. Só que ela não foi primeiro em uma carta vermelha, que é a cor que define mais combina com essa habilidade hoje em dia. Ela foi impressa primeiro na carta preta de criatura Nether Shadow, o Vulto Ínfero, que é uma criatura de 2 manas 1/1 que tem ímpeto. Naquela época, sei lá se isso era bom. E também na carta de Aura Steel Energy, que permite uma criatura dar ímpeto a uma criatura assim que entra no campo. Só que essa palavra ímpeto só foi aparecer na 6ª edição. Aí sim já começou a aparecer mais em cartas vermelhas, como a gente conhece hoje em dia. Agora eu vou falar da habilidade de voar. Uma habilidade simples também, que voar permite uma criatura atacar e só vai poder ser bloqueada por uma outra criatura com voar ou uma criatura com alcance, que é uma outra habilidade Evergreen, que eu vou falar depois. Uma criatura com voar, conforme eu disse anteriormente, pode bloquear outra criatura com voar. Um exemplo aqui vai ser uma Arraia das Nuvens. Se eu atacar com ela, o oponente só vai poder bloquear, por exemplo, com um Corvo das Notícias Sombrias, porque também tem voar essa carta. Ela não vai poder bloquear com o seu Brutamonte Rocks, porque apesar de ter maior resistência, maior ataque, não tem voar, não tem alcance, então não pode bloquear. Mas também pode bloquear, por exemplo, com a Aranha Lançadora de Rede, que tem alcance. Essa habilidade é tão simples que foi lançada em Alpha também, e também já foi impressa como a palavra na mesma edição, em Alpha. Indestrutível é uma habilidade um pouquinho mais complexa que essas outras duas. Permanentes indestrutíveis, obviamente não podem ser destruídas, diz o nome, né? E criaturas indestrutíveis não são destruídas com dano letal. Por exemplo, uma Cólera de Deus não vai destruir uma criatura como indestrutível, só que um Caminho para o Exílio vai exilar a criatura com indestrutível sem problemas nenhum, porque a criatura não está sendo destruída, está sendo exilada. E também, se você tiver só uma criatura indestrutível em campo e o oponente usar um Veredito de Geth, você vai ter que sacrificar a criatura indestrutível, porque indestrutível não previne sacrifício. E também tem uma outra ocasião que é um pouquinho mais complexa, que seria no caso de você atacar com uma criatura e depois usar uma outra magia que reduza a resistência dessa criatura indestrutível. Por exemplo, você tem uma Efara e o oponente ataca com um Vidente do Nó do Pensamento. 4 de dano, sua Efara tem 4 de dano. E depois ele usa uma Garra da Escuridão para tentar matar sua Efara. O que acontece? Sua Efara vai ficar com 1 de resistência impresso e 4 de dano, marcadores de dano nela até o final do turno. Isso não é o suficiente para destruir sua Efara, porque como dito anteriormente, ela não vai morrer por dano letal. Só que, se você tiver uma Efara, que obviamente é uma criatura, senão você não vai poder fazer essa jogada, mas por exemplo, sua Efara está no campo e ela recebe 2 vezes Garra de Escuridão para -8 de resistência.
O que aconteceria nesse caso seria que a sua Fara vai ter menos 3 de resistência e por efeitos do jogo, ela vai ser morta automaticamente. Ela não é destruída, ela tem resistência negativa, que é um outro tipo de jeito de você matar uma criatura. Essa habilidade indestrutível foi também alpha, impressa em alpha, na carta Consagrar Terreno, que dava indestrutível para um terreno. Só que essa habilidade indestrutível foi aparecer só em Darksteel, em cartas como, por exemplo, Darksteel Colossus. Praticamente todas as cartas que tem o nome Darksteel ou alguma coisa são indestrutíveis. Tem essa habilidade. Por hoje é só, galera. Eu vou falar mais habilidades conforme for passando o tempo. E depois eu vou deixar vou fazer combinando habilidades, que vai ser, eu acho que o último episódio dessa série, porque são as habilidades mais complicadinhas assim de combinar. Falou, até a próxima.